E aí galera, tudo bem com vocês? Professor Caetano, aula de física. O nosso assunto de hoje é temperatura e calor. Um assunto cobrado nas provas do Enem, que não é tão assim complexo e que você aí, a partir dessa aula, vai estar apto aí a responder questões mais simples e que cai realmente no Enem, é importante para você. Antes de iniciar a nossa aula, eu quero pedir a vocês que dêem um like na nossa videoaula, se inscrevam no canal Escola MBN. Foco na aprendizagem. Vamos aqui adiante. Primeiro, temperatura e calor. Vamos ver aqui primeiramente o que seria temperatura. Temperatura. A matéria ela é composta por moléculas. A gente aprende lá no ensino fundamental, desde o ensino fundamental, estudo das ciências, que a matéria ela é composta por moléculas. Essas moléculas estão em constante agitação e movimento, certo? Então você vê aqui o corpo A, o corpo B, o corpo tudo aquilo que limita, né, a matéria do espaço, é o corpo, né? É uma matéria limitada no espaço. Então você vê aqui um corpo na forma de um cubo, né? E você observa que essas bolinhas vermelhas aqui dentro representam as moléculas e elas estão em agitação, certo? O corpo B também representa as moléculas e estão em agitação. Observe que o corpo A está em maior agitação do que o corpo B. Você percebe que o corpo A está avermelhado e a agitação é maior, enquanto que o corpo B está azulado e a agitação é menor, certo? Então as moléculas estão em constante agitação e essa agitação dessas moléculas, essa vibração, elas podem vibrar, elas podem rotacionar, como ela pode translacionar, ela pode ir de um espaço para o outro, né? Então esses são os movimentos que as moléculas podem fazer. Essa agitação é chamada de energia cinética molecular. Sim, professor, mas o que é que isso tem a ver com temperatura? Então observe que o corpo que tem maior agitação, ele está com a temperatura de 80 graus Celsius. Aqui é uma maneira de simplesmente figurar isso, né? E o corpo que está com menor temperatura, ou menor, está também com menor agitação molecular. Então isso aqui é uma ilustração de que a temperatura ela mede essa agitação molecular da matéria, dos corpos. Então o que é temperatura? Temperatura é a medida da agitação molecular, a agitação das moléculas ou da energia cinética das moléculas que compõem o corpo. Quanto maior a agitação molecular, maior será a temperatura do corpo e mais quente ele estará e vice-versa, né? Quanto menor, menos calor, menos quente o corpo vai estar. Então, isso é a temperatura, a medida da agitação molecular do corpo. E como é que a gente mede temperatura? O instrumento mais comum que vocês conhecem aí, né, conhecido popularmente, é o termômetro. Você tem uma escala nesse termômetro e dentro você tem um líquidozinho que, na grande maioria das vezes, né, é o mercúrio. E esse mercúrio, ao entrar em contato com o corpo, ele é sensível, né, à variação da temperatura e ele sobe aqui nesse tubozinho aqui. Ele sobe e desce de acordo com a temperatura e essa temperatura é medida na escala em que se aparece, né? Existem três tipos de escalas para se medir a temperatura. A escala Celsius, né? Você vê que no Brasil a grande maioria dos termômetros estão na escala Celsius. Você tem também a escala Fahrenheit, representada pela letra F. Observe que a escala Celsius é representada pela letra C, grau Celsius, e a Fahrenheit é representada pela letra F. E temos também a escala Kelvin, que não é muito comum, a gente não conhece muito, mas é utilizada no meio acadêmico para apresentação de trabalhos, monografias, teses, artigos científicos e a temperatura onde a temperatura Kelvin é adotada, certo? Então nós temos aí três escalas diferentes para medir temperatura e o instrumento utilizado é o termômetro. Vamos aqui para diante. Agora vamos ver o que é calor. Acabamos de ver o que é temperatura, vamos ver o que é calor. Temos aí os dois corpos novamente como ilustração dizendo o seguinte: o calor é a energia térmica entre dois corpos
mediante a temperatura, a diferença de temperatura entre eles. Então, o calor ela é trocada, é uma energia que é trocada entre dois corpos, é a energia térmica trocada entre dois corpos mediante essa diferença da temperatura. A energia térmica passa do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então vocês têm aqui o exemplo, a ilustração que a gente está dando desde o início da videoaula. O corpo A, esse corpo A, ele tem a temperatura de 80 graus Celsius, está marcada aí a sua agitação molecular, né? E o corpo B, que está mais frio, vamos dizer assim, a temperatura está mais baixa, a 10 graus Celsius. Então, se o calor é energia térmica trocada entre dois corpos de maior temperatura para o de menor temperatura, de onde é que vai sair a energia térmica? De qual corpo? E essa energia térmica vai para qual corpo? Então, obviamente, vamos passando, a energia térmica vai do corpo A, que está de maior temperatura, certo? Passa para o corpo B, que tem menor temperatura. Então, gente, é o seguinte, a energia térmica, o calor é a energia trocada entre dois corpos devido a essa diferença de temperatura. Calor é uma energia, é a energia que passa, mas temperatura não é energia, gente. Vamos se ligar, essa é uma dica muito importante. Temperatura é a medida da agitação, que a gente já viu, do grau de agitação das moléculas, da energia cinética molecular, e o calor é a transferência de energia térmica de um corpo para o outro. Observe a diferença, como é muito grande a diferença entre calor e temperatura. Então, depois que o corpo A e o corpo B se juntam, como a gente viu aqui, em que o calor é passado de um para o outro, vai acontecer o quê? Os dois vão ficar na mesma temperatura com o passar do tempo. A tendência dos dois corpos, depois que se unem, é os dois atingirem o equilíbrio térmico. Quer dizer, os dois vão atingir a mesma temperatura. A troca de energia térmica ocorre até que os corpos atinjam a temperatura de equilíbrio. A mesma temperatura de um vai ser do outro. Ou seja, vai acontecer um equilíbrio térmico. Então, o que é equilíbrio térmico, pessoal? É quando há uma troca de calor entre dois corpos e esses calores chegam ao ponto de os dois terem a mesma temperatura, né? Essa medida da agitação térmica molecular dos dois é igual. Então, os dois acabam atingindo aí a mesma temperatura e alcançando aí o equilíbrio térmico. Então, é importante esse termo, equilíbrio térmico. Mais futuramente nós vamos precisar desse conceito, certo? Então, observe o seguinte, ó. O calor ou ele se perde ou ele se ganha. Vamos ver aqui a figura aqui. O calor do corpo A, ele perdeu o calor para o corpo B, certo? O calor foi perdido do corpo A para o corpo B. Então a gente pode dizer que o calor ou se perde ou se ganha energia. O calor se perde ou se ganha, né? Ou a gente perde ou ganha calor. Depois do que você aprendeu aqui na sua videoaula, como é que você vai interpretar a seguinte frase? Está quente. Estou com calor, estou com frio. Como é que você interpreta isso? Está quente? Como assim está quente? Está quente é a medida de sensação térmica, né, de calor, né? Não, está quente é a medida de temperatura, né? O que aumenta a temperatura, o que é a temperatura é o grau é a medida do grau de agitação das moléculas. Estou com calor. Alguém está com calor? Não. É uma frase que a gente utiliza no dia a dia, tudo bem, sem problema nenhum, isso é normal, a gente continua utilizando essa frase, normal, é da nossa cultura, mas cientificamente ninguém está com calor. Por quê, gente? Porque calor é a transferência de energia térmica de um corpo para o outro, então você não pode estar com calor. Essa frase ela está equivocada, mas, no entanto, é uma frase que a população utiliza no meio popular e sem problema nenhum a gente utiliza, eu mesmo utilizo diariamente sem problema nenhum, mas falando, se isso cai no vestibular ou cai na prova do Enem, essa frase não faz sentido, certo? Essa frase não faz o menor sentido, porque ninguém está com calor. O calor você não pega nele, você não fica com ele. O calor não pega. O calor é uma transferência de energia térmica de um corpo para o outro. Precisa haver dois corpos e precisa haver a diferença de temperatura entre esses dois corpos. Então ninguém está com calor. Então essa cientificamente falando, isso é um absurdo. Então
Você também pode dizer que estou com frio. Na verdade, ninguém está com frio. O frio também não se pega, não se tem, certo? O frio ele acontece com a perca do calor. Não se perde frio, né? Ninguém perde nem ganha frio. O que se perde ou se ganha é o calor. Então, muito interessante aí a nossa reflexão aí sobre calor. E se cair na prova do Enem, você já está entendendo mais ou menos que calor é uma transferência de energia térmica de um corpo A para um corpo B, devido à diferença de temperatura, certo? E calor é diferente de temperatura, certo? Vamos aqui para diante. Como é que a gente mede a quantidade de calor de um corpo? A unidade de medida do calor é o Joule. A gente viu que a unidade de medida de temperatura é os graus Celsius, ou Fahrenheit, ou então Kelvin. No caso do calor, né, é o Joule, certo? Joule, representado aqui pela letra J, ou calorias, representado aqui pela sigla CAL, ou Cal. Calorias, né? Não é Cal de construção não, certo? Vamos aqui voltar aqui para a nossa aula. Calorias, ou CAL, certo? É a unidade de medida de calor. Uma caloria é a quantidade de calor necessária para levar a temperatura de 1 grama de água, de qualquer substância, em 1 grau Celsius, certo? Então, uma caloria é a quantidade de calor que a gente precisa para elevar a temperatura da água em 1 grau Celsius. Se ela passar de 14,5 para 15,5, você gasta 1 caloria. Se ela passar de 15 para 16, você gasta 1 caloria. Então, é a quantidade de energia, né, necessária para aumentar a temperatura em 1 grau Celsius. E que instrumento é que a gente usa para medir essa elevação dessa temperatura, essa quantidade de calor, melhor dizendo aqui? Que instrumento é que a gente utiliza para medir essa quantidade de calor que é necessário para elevar essa temperatura? É o calorímetro, certo? Está aqui um exemplo, aqui, ilustração de que seria um calorímetro. Você abre aqui essa tampa, coloca lá a substância da qual você quer medir a quantidade de calor que ela pode trocar com outro corpo, duas substâncias que você colocar aqui dentro, ou com o próprio recipiente, ou com o próprio aqui dentro, a quantidade de calor que ela perde ou ganha, certo? E o nome desse instrumento chama-se calorímetro. Então, olha aí qual é o instrumento para medir calor. Como é que a gente mede calor? É com um termômetro? Não. A gente mede calor com o calorímetro. E o que é que a gente mede com o termômetro? Mede temperatura. Observe a diferença aí. Certo? E aí você tem aqui uma relação importante. Um joule, a gente viu que existem duas medidas básicas, né? duas unidades de medida básicas para calor, joule e caloria. E existe uma relação entre joule e caloria. Um joule equivale a 4,18 calorias. Então é importante você guardar aqui, anotar no seu caderno. É importante você guardar aqui essa relação, porque a gente vai precisar dela mais tarde, certo? Vamos ver aqui no Enem, gente, como é que cai a questão aí. Essa questão interessantíssima aqui, como é que ela vai cair nas provas do Enem. Em 1962, um jingle, vinheta musical, criada por Heitor Carilho, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão ilustrado por um desenho animado, certo? Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não deixaria entrar, pois não abriria a porta, certo? E compararia lãs e cobertores para aquecer a sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha correções a respeito dos conceitos físicos relativos à calorimetria. Aqui você vê o site onde você encontra esse jingle, mas vamos passar para diante. Então, veja bem, as questões do Enem, ela vem com um texto, né? Você vê o texto aqui, vou resumir aqui para ficar mais simples você entender. O texto fala de um jingle e essa música diz o seguinte, essa vinheta musical, que tem um fantasma batendo na porta da sua casa, e aí o dono da porta abre a casa e diz, olha, não, na verdade o dono da casa diz para o fantasma que não vai abrir a porta e não vai deixar ele entrar, e que vai comprar cobertor e lã para aquecer sua casa e assim espantar o frio, vamos dizer assim, né? Então, uma maneira de você compreender melhor o que está nesse texto. Para solucionar essas incorreções, existem aí incorreções, certo? Existem correções aqui, o que ele fala aqui para o fantasma não está correto.
e a gente você já vai entendendo aí por que é que essas incorreções, deve-se associar a parte a porta e aos cobertores, respectivamente, a que funções? Qual é a função da porta da casa e do lã e dos cobertores, né? Qual é a função? A gente vendo aqui o Dingo, lendo aqui o Dingo, a gente entende que a função da porta da casa é não deixar o frio entrar. E a função do cobertor seria aquecer a casa, mas isso aí a gente sabe que está errado, né? A gente sabe que está errado. Por que a gente sabe que está errado? Vamos ver aqui as opções. A função dos cobertores da casa é aquecer a casa dos cobertores. Eu pergunto para vocês, a casa, a função da porta, né, e dos cobertores é aquecer a casa? Por exemplo, a função da porta é aquecer a casa? Você entende que porta esquenta a casa? Não. A porta não aquece a casa. E você entende que o cobertor esquenta o corpo da gente? Gente, o cobertor não esquenta o corpo da gente porque o cobertor ele não possui calor, ele não possui energia térmica suficiente aí para transferir calor para o nosso corpo, né? Então, o item A já não entra, já não vale, não está correto. O item B, evitar a entrada do frio na casa e nos corpos. A gente viu que a gente não perde frio, o frio não passa de um canto para o outro, o frio não vai entrar na casa. A gente aprendeu que o calor é que ele se perde ou se ganha. O que se perde ou se ganha é o calor e não o frio, entendeu? Quando você perde o calor, aí você sente o frio. E se você ganha o calor, aí você sente a temperatura mais alta, você sente que está mais quente, certo? Muito bem. Então, o item B está errado porque o frio não vai entrar, certo? O que vai acontecer é o calor sair da casa porque a porta está aberta, então a casa vai perder calor, certo? Para o ambiente. O que vai acontecer é isso. E os corpos também, se a gente não se proteger do frio, no sentido de manter nossos corpos aquecidos, o nosso corpo vai perder calor para o ambiente. Então, o item B está errado. O item C, a função da porta e dos cobertores é minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Aí está certo. Porque a função da porta é impedir que o calor se perca para o ambiente, ou saia de casa, assim como se você queira falar. Mas a porta fechada vai evitar que a casa perca mais calor para o ambiente. Assim como o cobertor vai impedir que os corpos percam calor para o ambiente, certo? Então, o item C é o item correto. Vamos ver o item D. Diminui a entrada de frio na casa. Já expliquei para você que o frio não entra, certo? A única coisa que fluxo de movimentação é o calor e não o frio, certo? Então, o item D está errado. Aquecer a casa e reduzir. Então, a porta tem a função de aquecer a casa, já expliquei que não. E o cobertor também. Aqui a primeira parte está errada, aquecer a casa. A segunda, reduzir a perda de calor dos corpos, está certo. Mas, como a primeira parte está errada, então não vale. No item 6 está certo. Por quê? Porque a porta vai minimizar a perda de calor pela casa e os cobertores vão minimizar a perda de calor dos corpos. Então, o item correto aqui é exatamente o item C. Deixa eu marcar aqui com a caneta. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui, marcar com a caneta. Pronto, vamos ver se dá certo aqui. Não dá certo. Lá, vamos aqui. Caneta esferográfica. Beleza. Pronto. Item C. Vamos aqui para frente. Gente, é isso aí o assunto de física da nossa videoaula. Tem Deus, assista o vídeo aí mais vezes quanto você achar necessário. Vamos dar uma olhada aqui antes de finalizar no nosso exercício. Você tem aí nosso exercício, temperatura e calor. Responda aí, digite seu nome em turma. O que é a temperatura? É uma grandeza física que mede o que? Calor, pressão, volume, grau de agitação. Veja aí, está muito fácil, né? Calor é definido como energia térmica que flui de dois corpos, com temperaturas iguais ou temperatura diferente. Isso aí é muito fácil também. Qual é o instrumento utilizado para medir calor, para medir temperatura? E aqui você tem aqui, Dona Maria, aqui do Ceará, né? Tem o costume de falar para os seus filhos em período chuvoso: feche a porta da casa para o frio não entrar. E veste uma blusa de frio para esquentar mais e não pegar um resfriado. Perceba que há uma incorreção nessa fala, né? Quando se trata de estudos científicos de temperatura e calor. Nesse sentido,
Para corrigir essas incorreções, deve-se associar o ato de fechar a porta, vestir a blusa de frio, respectivamente. Muito fácil aí, muito similar à questão que nós vimos aí anteriormente, né, gente? Então é isso aí, gente. Fé em Deus, valeu. Dá um like na minha videoaula, se inscreve no canal se você não tiver inscrito ainda. Vamos para cima, Quarentena nas Férias, Escola MBM. Valeu, fui!